Imagine a cena. Um homem marcado pela rejeição desde o nascimento, expulso de sua própria família, desprezado por causa da origem de sua mãe, vivendo como um exilado sem honra. Esse mesmo homem, contra todas as probabilidades, se tornaria o líder de um povo, conquistaria vitórias em batalhas impossíveis e, no entanto, seria lembrado para sempre por um voto terrível que custou a vida de sua única filha. Você já ouviu falar de Jefté, o guerreiro de Israel que se transformou em juiz, mas que carrega consigo uma das histórias mais enigmáticas e dolorosas da Bíblia? O que leva um homem rejeitado a se tornar herói e, ao mesmo tempo, protagonista de uma das passagens mais trágicas da Escritura? E mais, será que sua decisão foi realmente um sacrifício humano ou existe algo mais profundo escondido por trás desse voto? A narrativa de Jefté está registrada no livro de Juízes, capítulo 11. Para entendê-la, precisamos voltar ao contexto daquele período. Israel vivia em uma época de ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Não havia reis sobre a nação e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Nesse ambiente caótico, surgiam os juízes, líderes carismáticos levantados por Deus para libertar o povo da opressão inimiga. É nesse cenário que encontramos Jefté. Ele não vem de uma linhagem honrada. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. Seu pai, Gileade, o gerou fora do casamento, e por isso seus meio-irmãos o rejeitaram, expulsando-o de casa para que não tivesse parte na herança. Ferido, humilhado, Jefté foge e passa a viver em uma terra chamada Tob. Ali, homens considerados vadios e aventureiros se unem a ele, formando uma espécie de bando, quase como guerreiros renegados. Pense nisso. Alguém marginalizado, excluído da sociedade, mas que encontra força na adversidade. Jefté cresce como um homem de guerra, treinado em lutas, destemido, respeitado pelos que o seguiam. O rejeitado se torna líder de guerreiros. Então, o inesperado acontece. Os amonitas se levantam contra Israel, prontos para a guerra. O povo, desesperado, busca alguém capaz de liderar a defesa. Quem eles lembram? Justamente Jefté, o homem que haviam rejeitado. Eles vão até Tob e pedem que ele retorne para ser comandante. Mas Jefté, ferido pelas lembranças, não deixa barato. Ele responde: "Vocês não me odiaram e não me expulsaram da casa de meu pai? E agora vêm até mim porque estão em dificuldade?" A ironia da situação é poderosa. Aqueles que o desprezaram agora dependem dele para sobreviver. Esse é um dos gatilhos mais fortes da narrativa. A reviravolta da rejeição em honra. Jefté aceita voltar, mas com uma condição. Se Deus lhe der a vitória, ele será não apenas comandante, mas líder de Israel. Eles concordam e assim o rejeitado retorna como juiz. Aqui vemos um padrão bíblico. Deus escolhe justamente os improváveis para realizar grandes feitos. Abraão, um idoso sem filhos, tornou-se pai de uma nação. Moisés, um fugitivo gago, foi libertador de Israel. Davi, um jovem pastor esquecido, derrotou Golias, e agora Jefté, o filho rejeitado de uma prostituta, seria instrumento de Deus para libertar seu povo. Mas o que diferencia Jefté dos outros juízes? Não é apenas sua origem, é o voto que ele faz antes da batalha. E é aqui que a história começa a tomar um rumo surpreendente. Antes de enfrentar os amonitas, ele clama a Deus e promete: "Se entregares os amonitas em minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu retornar vitorioso, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto." Essa promessa é, ao mesmo tempo, fascinante e perturbadora. Por que Jefté faria um voto tão extremo? O que ele tinha em mente? Será que ele esperava que um animal saísse para recebê-lo, como uma ovelha ou um boi? Ou será que, no calor da emoção, falou sem refletir nas consequências?
Essas perguntas nos mantêm presos à narrativa. A Bíblia não responde de forma direta, e é exatamente isso que torna a história tão misteriosa. Quando lemos esse ponto do relato, sabemos que algo grandioso está prestes a acontecer. Jefté, o rejeitado, está à beira de sua maior vitória. O exército dos amonitas se aproxima, as tensões aumentam, o povo deposita nele todas as suas esperanças. E no meio disso, ele carrega um voto feito a Deus, um voto que mudará para sempre sua vida. A batalha se desenrola, e as Escrituras afirmam que o Senhor concede a vitória a Jefté. Ele derrota 20 cidades, infligindo aos inimigos uma derrota esmagadora. O improvável libertador cumpre seu papel. Israel está salvo, mas a história não termina na glória da vitória. Pelo contrário, é justamente aqui que começa o dilema mais doloroso. Pois quando Jefté retorna para casa, alguém corre para recebê-lo com danças e pandeiros. E não é um animal, mas sua filha, a única filha que ele tinha. O primeiro bloco da história de Jefté nos mostra que Deus pode levantar até mesmo aqueles que a sociedade rejeita. A honra de hoje pode nascer da humilhação de ontem, mas também nos alerta sobre a importância das palavras que saem da nossa boca. Promessas feitas no calor da emoção podem ter consequências devastadoras. Jefté ainda não enfrentou o peso de sua promessa. Isso veremos nos blocos seguintes. Mas o que já aprendemos é claro: nunca subestime o poder das palavras, principalmente diante de Deus. E se você está acompanhando essa história até aqui, já percebeu que a Bíblia guarda narrativas de tirar o fôlego, cheias de lições para a nossa vida hoje. Então, se você gosta de mergulhar em histórias profundas como essa, continue conosco, porque nos próximos blocos vamos explorar o desfecho chocante do voto de Jefté. E não se esqueça de permanecer atento, porque cada detalhe carrega uma revelação transformadora. Você já se deparou com uma escolha que parecia pequena no momento, mas que depois se revelou capaz de mudar todo o rumo da sua vida? Imagine o peso de carregar uma decisão que não afeta apenas você, mas alguém que você ama profundamente. Foi exatamente isso que aconteceu com Jefté, o guerreiro que, em um momento de fervor, fez um voto diante de Deus. Um voto que se tornaria sua maior vitória e, ao mesmo tempo, sua maior tragédia. O que realmente significou o voto de Jefté? Será que ele foi um ato de fé, uma imprudência ou uma mistura dolorosa dos dois? E, mais ainda, até onde devemos ir quando fazemos uma promessa diante de Deus? Depois de sua vitória esmagadora contra os amonitas, Jefté retorna triunfante para sua casa em Mispá. O povo celebra, os guerreiros erguem suas vozes e a atmosfera é de festa. Porém, uma cena inesperada corta a narrativa com uma força devastadora. Sua filha, a única filha que ele tinha, corre para recebê-lo com pandeiros e danças. A Bíblia descreve esse detalhe com ênfase. Jefté não tinha outros filhos ou filhas. Aquela jovem era seu único elo de continuidade, sua única herdeira, sua única esperança de descendência. E é justamente ela quem surge à porta de sua casa, sorridente, celebrando a vitória que, ironicamente, custaria a sua própria vida. Nesse momento, o coração de Jefté despedaça. O texto bíblico mostra a reação imediata dele. Rasga suas vestes e clama em desespero: "Ah, minha filha, tu me deixas prostrado, tu te tornaste a causa da minha dor. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Aqui encontramos um dos pontos mais enigmáticos da história. Será que Jefté realmente acreditava que precisava sacrificar sua filha em holocausto? Ou será que havia uma outra interpretação possível para o cumprimento desse voto? Essa pergunta divide estudiosos até hoje. Alguns defendem que Jefté cumpriu literalmente seu voto, oferecendo a filha como sacrifício humano, algo terrível, mas que o texto parece sugerir. Outros, porém, acreditam que ela foi dedicada a uma vida de serviço ao Senhor, permanecendo virgem para sempre,
sem se casar, sem gerar descendência. O detalhe que fortalece essa segunda visão está no lamento da filha. Ao ouvir sobre o voto, ela não clama por sua vida, mas pede 2 meses para vaguear pelos montes com suas amigas, chorando não por sua morte, mas por sua virgindade. O foco não está em perder a vida, mas em não deixar descendência. Isso sugere que o sacrifício talvez não tenha sido físico, mas simbólico, uma entrega total da vida dela ao Senhor, afastada da possibilidade de casamento. Esse mistério mantém a narrativa viva até hoje. Afinal, a Bíblia não detalha claramente se houve de fato um sacrifício humano ou uma consagração perpétua. A resposta da filha de Jefté é de uma coragem impressionante. Ela não discute, não se rebela, não acusa o pai de imprudência. Pelo contrário, ela diz: meu pai, tu fizeste um voto ao Senhor. Faze comigo conforme o que prometeste, já que o Senhor te concedeu vingança contra os inimigos. Que choque! Uma jovem que poderia ter reagido com revolta se submete com humildade e até honra à decisão do pai e, sobretudo, ao voto diante de Deus. Esse momento é, sem dúvida, um dos mais emocionantes e difíceis da narrativa bíblica. Aqui, a filha de Jefté se torna protagonista. Sua atitude revela obediência, submissão e, de certa forma, fé. Ainda que inocente, ela se coloca como parte de uma promessa feita a Deus. É uma cena de partir o coração e, ao mesmo tempo, de inspirar reflexão sobre a seriedade da palavra dada diante do Senhor. Durante 2 meses, ela se afasta com suas amigas para os montes, chorando sua virgindade, lamentando o fato de nunca se casar ou gerar filhos. Ao fim desse período, retorna para que o voto fosse cumprido. Conclusão com reflexão e aprendizado. O segundo bloco da história de Jefté nos confronta com uma verdade dura. As palavras têm peso, especialmente diante de Deus. Jefté talvez tenha agido com imprudência, mas sua filha mostrou um coração disposto a honrar o Senhor, mesmo em circunstâncias inimagináveis. Isso nos leva a refletir sobre como usamos nossas palavras no dia a dia. Quantas vezes prometemos algo a Deus ou até mesmo a outras pessoas sem medir as consequências? Quantas vezes falamos no calor da emoção, sem considerar o impacto real do que estamos dizendo? A história de Jefté nos ensina que promessas não são meras palavras jogadas ao vento. Elas carregam vida, destino e responsabilidade. Se essa narrativa já está mexendo com você, prepare-se. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo no dilema de Jefté e no significado espiritual desse voto. Existe algo muito maior escondido por trás dessa história. Algo que pode transformar a maneira como enxergamos nossas próprias decisões e compromissos. Então, continue acompanhando, porque a jornada só está começando. Você já percebeu que algumas histórias da Bíblia parecem nos deixar em suspenso, sem dar uma resposta clara, como se Deus quisesse que refletíssemos profundamente sobre elas? A história de Jefté e sua filha é uma dessas. Não temos todos os detalhes, e justamente essa falta de clareza abre espaço para perguntas perturbadoras. Teria ele realmente sacrificado sua filha em holocausto? Ou será que existe um significado mais profundo escondido nas entrelinhas? O que Deus realmente quis nos ensinar por meio dessa narrativa? Seria uma advertência contra votos precipitados? Uma lição sobre obediência e renúncia? Ou até mesmo um contraste entre a fragilidade humana e a fidelidade divina? Depois dos 2 meses em que a filha de Jefté passou nos montes, a Bíblia relata que ela voltou e que o pai cumpriu nela o voto que havia feito. Mas logo em seguida, o texto acrescenta uma informação intrigante: e ela nunca conheceu homem algum. Esse detalhe reacende a grande discussão. Se ela tivesse sido sacrificada literalmente, por que o autor destacaria sua virgindade? Não faria mais sentido se fosse apenas sua morte?
Esse ponto levou muitos estudiosos a defenderem que Jefté não tirou a vida de sua filha, mas a consagrou a Deus em dedicação perpétua, como uma espécie de sacerdócio feminino, afastada do casamento. Isso explicaria o lamento dela, não por morrer, mas por nunca se tornar esposa e mãe em Israel, algo extremamente importante na cultura judaica da época. No entanto, outros estudiosos argumentam que o texto usa uma linguagem que aponta para um sacrifício literal, já que Jefté diz que a ofereceria em holocausto. Essa tensão permanece viva até hoje, e talvez seja proposital. A Bíblia não esclarece de forma definitiva para que sejamos levados a refletir sobre o peso da palavra empenhada e o custo da obediência. Mas aqui surge uma pergunta ainda mais profunda. Se de fato Jefté sacrificou sua filha, como Deus teria permitido algo tão terrível, sendo que o próprio Senhor condena os sacrifícios humanos em diversas passagens da Escritura? E se não sacrificou literalmente, mas a consagrou, por que o texto foi escrito de maneira tão dura, dando margem para interpretações tão distintas? Esse tipo de ambiguidade nos convida a olhar além da letra. Talvez o centro da narrativa não esteja em responder como foi, mas em nos fazer refletir sobre o que isso significa. E é justamente nesse ponto que a história de Jefté se torna ainda mais impactante. O destino da filha de Jefté, seja pela morte literal ou pela consagração vitalícia, representou de qualquer forma a morte de sua descendência. A linhagem de Jefté se encerrou ali. Ele, que havia sido rejeitado pelos irmãos e depois exaltado como juiz, não teria continuidade em sua herança. Sua vitória militar foi acompanhada por uma derrota familiar irreparável. Esse é o paradoxo de Jefté, um homem levantado por Deus, mas também marcado por suas falhas humanas. Ele libertou Israel, mas perdeu sua filha. Foi lembrado pela fé, mas também por um voto precipitado. E é justamente essa mistura de grandeza e fragilidade que torna a história tão real e tão próxima de nós. Quantas vezes em nossas próprias vidas não experimentamos conquistas em uma área, enquanto enfrentamos perdas dolorosas em outra? Quantas vezes nossas vitórias carregam consigo marcas de sacrifício e dor? A memória da filha de Jefté ficou registrada em Israel. A Bíblia conta que, ano após ano, as jovens de Israel saíam para lamentar ou celebrar a vida dela, lembrando o que havia acontecido. Isso mostra que, independentemente da interpretação, aquela jovem se tornou símbolo de fidelidade, obediência e entrega. E Jefté, por sua vez, é lembrado em Hebreus 11, no famoso capítulo dos heróis da fé. Isso significa que, apesar de sua tragédia pessoal, sua confiança em Deus e sua liderança foram reconhecidas como expressão de fé verdadeira. Aqui aprendemos algo poderoso. A fé não é vivida em um cenário de perfeição, mas no meio das falhas, dores e dilemas humanos. Deus não esconde as fragilidades de seus servos, porque é justamente nelas que sua graça e seu propósito se revelam. CTA, disfarçado. E se essa história já te fez refletir até aqui, saiba que no próximo bloco vamos explorar a parte final, o legado de Jefté e o que essa narrativa significa para nós hoje. Há lições profundas sobre fé, responsabilidade e a seriedade das palavras que ainda precisam ser reveladas. Então, continue acompanhando, porque o desfecho vai trazer respostas que podem transformar a maneira como você enxerga a sua própria vida diante de Deus. Você já parou para pensar em como deseja ser lembrado? Qual será o legado que ficará quando sua vida chegar ao fim? Para muitos, a memória está ligada às conquistas, às vitórias, à herança deixada. Mas e quando o legado é marcado por um misto de glória e dor, fé e tragédia? Essa é a realidade da história de Jefté, um homem que passou da rejeição ao reconhecimento,
mas que também ficou para sempre associado ao voto mais controverso das Escrituras. O que o legado de Jefté nos ensina sobre a responsabilidade das nossas escolhas. Como podemos aprender com sua história a viver de forma mais sábia e consciente diante de Deus e das pessoas? Após cumprir o voto, a vida de Jefté segue um caminho silencioso nas Escrituras. Não temos mais relatos detalhados sobre suas ações, apenas que ele governou Israel por 6 anos. Não foi um reinado longo, nem marcado por muitos feitos posteriores. O auge de sua vida já havia passado, a grande batalha vencida e o voto cumprido. Porém, mesmo com tão pouco tempo no comando, sua memória se estendeu por gerações. As jovens de Israel o lembravam anualmente, celebrando ou lamentando a filha sacrificada. E séculos depois, o autor da carta aos Hebreus inclui Jefté na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:32. Isso nos mostra um detalhe crucial. Deus não apagou Jefté da história, mesmo com sua falha. Pelo contrário, ele reconheceu sua fé. Isso não significa que o voto foi correto, mas que sua confiança no Senhor foi maior que suas limitações humanas. Aqui, encontramos um ponto de reflexão muito profundo. A Bíblia não apresenta heróis perfeitos, mas homens e mulheres comuns, cheios de falhas, que, apesar de tudo, escolheram crer em Deus. E essa é uma verdade libertadora. Mas será que existe uma mensagem escondida na história de Jefté que vai além do episódio do voto? Muitos estudiosos acreditam que sim. Alguns enxergam um paralelo profético entre a filha de Jefté e Cristo. Assim como ela se entregou de forma voluntária ao cumprimento do voto de seu pai, Jesus também se entregou em obediência à vontade do Pai, sendo sacrificado por causa do pecado da humanidade. Esse paralelo, claro, não torna o ato de Jefté justificável, mas nos aponta para algo maior, a ideia de entrega total, de submissão e de sacrifício em nome de algo que transcende a própria vida. Outro detalhe curioso é que a filha de Jefté, mesmo sem nome, se tornou símbolo de lembrança. Isso mostra que diante de Deus não é a fama ou o prestígio que contam, mas a atitude de fé e obediência. O ápice dessa história está em perceber que o legado de Jefté é duplo. Por um lado, ele é lembrado como juiz, libertador, herói da fé. Por outro, sua memória está entrelaçada ao peso de um voto precipitado e à dor de perder sua filha. Glória e tragédia caminham juntas em sua biografia. Esse contraste nos leva a um ensinamento poderoso. Nossas escolhas têm consequências que podem marcar não apenas nossa vida, mas também a vida de outros. Jefté experimentou a grandeza da vitória, mas também o peso da imprudência. E é justamente isso que torna sua história tão impactante para nós hoje. Quantas vezes também não tomamos decisões no calor da emoção sem refletir? Quantas vezes não prometemos a Deus coisas que não conseguimos cumprir ou assumimos compromissos que acabam gerando dor? O clímax de Jefté nos alerta. Fé não é apenas coragem para lutar batalhas, mas também sabedoria para escolher palavras. Chegando ao final dessa narrativa, vemos que Jefté nos ensina 2 lições principais. Primeiro, Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou rejeição. Não importa de onde você veio, nem o que disseram sobre você. O Senhor tem poder para transformar rejeitados em líderes e improváveis em vencedores. Segundo, nossas palavras importam. Votos, promessas, compromissos, todos eles carregam peso diante de Deus. O que falamos não deve ser fruto de impulso, mas de sabedoria e temor. A história de Jefté e sua filha, mesmo envolta em mistério, ecoa até hoje como um lembrete solene. Viver pela fé é também viver com responsabilidade. E se essa reflexão falou com você, convido a continuar acompanhando histórias como esta. A Bíblia está cheia de narrativas surpreendentes, de heróis improváveis e de lições que transformam a vida. Então,
Se você deseja aprender mais e caminhar cada vez mais fundo nesse entendimento, não deixe de permanecer com a gente, porque ainda há muitas histórias que podem impactar seu coração e fortalecer sua fé.